Angela Merkel tentou resistir, mas vai ter que desembolsar mais dinheiro para socorrer os vizinhos endividados. E aqui no Brasil, a presidente Dilma anuncia novas medidas para estimular a indústria. Nós vamos discutir essas questões para que todos entendam como o que acontece lá do outro lado do mundo pode mexer também com o nosso dia a dia. Vamos ver agora outros assuntos importantes de hoje. 5 anos depois do acidente com o avião da Gol em Mato Grosso, o presidente da Associação Brasileira dos Controladores de Voo diz que o risco de novas tragédias ainda existe. Shopping Center Norte consegue liminar na justiça para permanecer aberto. A Prefeitura de São Paulo queria fechar o centro comercial amanhã. Homem armado tenta entrar no Palácio do Planalto para entregar uma carta à presidente Dilma Rousseff. Hugo Chávez pratica esportes para desmentir rumores de que estaria internado em estado grave. Participam da edição de hoje a professora de Direito Internacional da USP, Maristela Basso, e o professor de Filosofia da USP, Vladimir Safato. E é dia hoje de pronto atendimento, você pode tirar as dúvidas sobre aposentadoria. Quem está na redação é a advogada especializada em Direito Previdenciário, Marta Geller. E hoje também é dia, após o encerramento do jornal aqui na TV, a gente tem 15 minutos extras na internet. Mande sua pergunta através dos endereços do Jornal da Cultura na internet. E o Banco Central divulgou hoje que espera um crescimento de 3,5% para a economia brasileira este ano. A previsão anterior era de avanço de 4%. Essa foi a segunda mudança, ou melhor, essa mudança foi gerada principalmente pela expectativa de um avanço mais modesto na produção industrial do país. Segundo o BC, a indústria deve crescer apenas 2,3% em 2011, praticamente metade do previsto anteriormente. Para as indústrias de São Paulo, o momento é de cautela. Máquinas aceleradas? Nem tanto. Este ano, a produção nesta fábrica de roupas íntimas diminuiu 15%. As vendas internas emperraram, as exportações caíram e nem a alta do dólar trouxe a oportunidade de novos negócios. Um nível interessante para que isso possa acontecer de verdade seria um dólar a 2,30 e ainda estamos longe disso. Os números atuais da indústria paulista ainda mostram um bom momento. Em agosto, o uso da capacidade instalada ficou em 84,1 pontos, até um pouco acima do nível de agosto do ano passado, quando a economia brasileira estava bem aquecida. Isso quer dizer que as fábricas de São Paulo produzem 84% de seu potencial. Também o INA, o Índice do Nível de Atividade, mostra resultados positivos, tanto na comparação agosto e julho deste ano, quanto na variação dos últimos 12 meses. A projeção da Fiesp é de desaceleração nos próximos meses, ou seja, é hora de cautela. De imediato, a perspectiva continua, como vemos dizendo há vários meses, com viés negativo para a performance da indústria de transformação até o fim desse ano. Hoje, a presidente Dilma Rousseff divulgou medidas de estímulo à indústria de equipamentos de defesa, que passarão a ter preferência no momento das compras governamentais. Eu não tenho dúvida que o poder de compra do Estado brasileiro vai ser capaz de agir como um dos elementos propulsores dessa indústria. No relatório divulgado hoje, o Banco Central estima que a inflação anual vai ficar em 6,4%, bem perto do teto da meta de 6,5%. O relatório diz ainda que a inflação brasileira está entre as mais altas do mundo e que a nossa taxa de juros é a mais elevada do planeta em termos reais, isto é, descontada aí a previsão de inflação. Qual a avaliação que vocês fazem, Safato, para começar, dessa movimentação que foi feita na economia, que alguns reconhecem que está muito intervencionista a ação do governo com relação à economia? Não, acho que a primeira coisa é bom lembrar que 3,5% nessas circunstâncias é um patamar bastante elevado, né? Quer dizer, numa situação de crise mundial, onde a indústria não pode fazer muito apelo às exportações, porque os países mais industrializados, os grandes mercados compram menos, 3,5% ainda é um padrão bastante elevado, né? Por outro lado, acho que é muito claro que a gente está entrando agora num momento econômico onde um pouco o que a presidente Dilma falou, o poder de compra do Estado vai ser um elemento decisivo nesse processo, né?
E isso é absolutamente necessário. Quer dizer, se não for o Estado como elemento indutor desse processo de desenvolvimento econômico e de fortalecimento da constituição dos mercados internos, a gente não tem menor condição de conseguir níveis de crescimento substantivos. Né? Agora, a volta da inflação, quer dizer, essa inflação que vai crescendo, que a gente conheceu há muitos anos atrás, muitas gerações nem sabem aí do que se trata, como que a sociedade brasileira suportaria, na opinião de vocês, uma nova onda de inflação, que é o preço que a gente pagaria por esse crescimento, não é isso? Uma onda de inflação como aquela que a gente conheceu anos atrás, provavelmente não virá, não chegará. Mas que é um ano 2011, é um ano caracterizado pelo arroxo, né, pelo aperto, pela economia e pelas incertezas. Então, isso, o que a gente está vendo está dentro ainda das previsões do início do ano, que com a crise nos Estados Unidos e agora no início do ano na União Europeia, mais acentuada em alguns países da zona do euro, isso chegou para nós inevitavelmente. Então, são medidas de precaução, de segurar mesmo o crescimento, para poder segurar até essa inflação que já vai ser além daquilo que estava previsto. Então, os 13,5% são justamente um mecanismo de garantia para segurar um crescimento que não era bem-vindo nesse momento. Né? Quer dizer, estava muito estranho, né? O mundo todo chorando aos prantos e a gente rindo à toa, que estava muito... Não, houve quem está no comércio ou na indústria, quer dizer, o profissional viu que do segundo semestre para cá, quer dizer, de agosto, houve uma desaceleração. Quer dizer, os negócios não estão como estavam no início do ano, quando então começou a preocupação com a crise financeira internacional. Então, parece que agora a gente começa a sentir os efeitos de forma mais clara. Agora, o Brasil tem uma margem de manobra relativamente grande porque tem a maior taxa de juros do mundo. Então, quer dizer, abaixar a taxa de juros é um elemento clássico para você conseguir dar mais ímpeto para a economia. E, por outro lado, quer dizer, 6,4% ao ano, não é exatamente uma grande inflação. Quer dizer, um país consegue viver até com 10% ao ano. Né? São medidas que devem ser vistas até com otimismo, porque são medidas de cautela para segurar um crescimento que nesse momento é necessário. Olha, os bancos europeus poderão pagar um imposto sobre as operações financeiras a partir de 2014. A medida deve ser analisada pelo Parlamento Europeu e, se for aprovada, vai gerar uma receita de 55 bilhões de euros por ano. Em discurso ao Parlamento Europeu, o presidente da Comissão Europeia, José Manuel Durão Barroso, foi claro: taxar transações financeiras é uma questão de justiça. Segundo ele, nos últimos 3 anos, os países da União Europeia ajudaram o setor financeiro com mais de 4,5 trilhões de euros. E agora é hora de o setor financeiro retribuir. Não tem dúvida que uma taxação seria uma forma de compensar parte das perdas que os Estados nacionais tiveram ao ajudar bancos e empresas. A proposta da comissão prevê a cobrança de 0,1% sobre negócios envolvendo ações e títulos e 0,01% sobre derivativos. A ideia divide os países europeus. Se forem cobrados impostos, por exemplo, na Alemanha, os bancos alemães têm incentivos de saírem e irem para Londres, trabalhar lá sem um imposto. Essa é a dificuldade. Os bancos escapam e se acaba não conseguindo cobrar imposto de quem se deseja. O economista Antônio Corrêa de Lacerda acredita que esta proposta não pode ser um passo isolado. Você precisa taxar, sim, gerar novos impostos, mas ao mesmo tempo buscar uma saída para o endividamento, que tem sido o grande problema da comunidade europeia. O novo imposto entraria em vigor em 2014, o que traria resultados apenas no longo prazo. Até lá a crise já vai estar resolvida para o bem ou para o mal. Imagino que a Grécia já vai ter dado o seu calote no próximo ano. Então é uma proposta pensando na outra crise, não nessa da atualidade. Na próxima crise bancária, de estar um pouco mais protegido. Qual o impacto dessa medida? Eu sei que vocês querem repetir aí a entrevista do nosso último entrevistado da matéria, mas sobre o imposto, qual o impacto dela? Todos os países estão de acordo? Como é que isso repercute? Bom, é uma discussão que começa amanhã e não tem prazo para terminar, porque não é pacífica, né?
Primeiro, ela só entrará em vigor se ela for aprovada pelos 27 países membros. Então, não basta só o parlamento, a discussão dentro do parlamento, porque o parlamento vai ter que contar com 27 países membros favoráveis à cobrança dessa CPMF europeia, sobre o imposto sobre as operações, nada mais é do que uma CPMF europeia. Preciso que os países concordem. Já não vai haver essa concordância, porque Londres, como a própria o entrevistado falou, a Inglaterra já disse, olha, eu não vou aceitar. Então, não vai aceitar, até porque as operações financeiras dos bancos são muito importantes naquele lugar. Ele conta muito com isso. Para o Brasil é bom? Para o Brasil é bom. Bom, primeiro a gente tem que partir da premissa de que provavelmente não entra em vigor esse imposto. Se entrar em vigor com a saída do Reino Unido, vai funcionar talvez nos 17 países da zona do euro. Isso só para os 17 países da zona do euro não é vantajoso, então provavelmente o imposto não vai vingar. Mas se vingasse, evidentemente que os investidores vão investir nos Estados Unidos ou vão vir para os países emergentes, e o Brasil é um deles e sairia bem dessa história. Mas ainda é prematuro dizer que o imposto vai vingar, e também não é só o imposto a preocupação hoje da União Europeia. Ela tem outras preocupações e o imposto é um deles. Quando que deve ser decidido isso? Então, eles começam as discussões amanhã, mas as discussões já começaram polêmicas, não há consenso e provavelmente o imposto não entra em vigor. Há mais de 10 dias, milhares de americanos estão acampados em Wall Street, a rua de Manhattan, nos Estados Unidos, onde fica a Bolsa de Nova York, e por isso considerada o coração financeiro do país. Os jovens protestam contra o governo, a crise econômica e a corrupção. Eles exigem o resgate da democracia americana. A campanha começou pela internet e foi parar nas ruas. O movimento Ocupe Wall Street aponta os ricos como culpados pela crise econômica que começou em 2008. Os ativistas, a maioria jovens, exigem do governo Barack Obama medidas duras contra a especulação financeira e mais impostos para os ricos. 80 manifestantes já foram presos desde o início do protesto. Os jovens afirmam que se inspiraram nos protestos europeus e querem evitar que os Estados Unidos sofram os mesmos efeitos da crise na zona do euro. Hoje, o parlamento alemão aprovou um aumento no fundo de resgate para os países em crise. A Alemanha deve arcar com 200 bilhões de dólares do pacote do bloco. Os americanos retomam, de alguma maneira, uma tradição histórica deles de fazer esse tipo de protesto? Não, veja, existe uma tradição, principalmente em situações de crise econômica, de grandes protestos nos Estados Unidos. Basta ver os grandes protestos dos anos 30. Isso começou a acontecer há alguns meses atrás em Wisconsin, que também teve um grande protesto. Então, de uma certa forma, quer dizer, é sempre bom lembrar que é muito provável que esses protestos comecem a se proliferar, né? Porque o problema é um problema muito parecido com a outra notícia que a gente viu, né? Da história da taxação do sistema financeiro europeu. Quer dizer, para ficar cada vez mais claro para a população que não é possível atravessar essa crise sem que o sistema financeiro, quando eles falam mais impostos para os ricos, sem o sistema financeiro e aqueles que se aproveitaram do sistema financeiro, possam, de uma maneira ou de outra, contribuir dentro do processo, né? Quer dizer, o que acontece é que o Estado se descapitalizou para salvar todos esses bancos. Então, agora está um pouco na hora, quer dizer, dos bancos poderem, de uma certa maneira, ajudar o Estado a conseguir reconstruir a economia. Agora, diga-se de passagem, tudo isso é muito pequeno, para você ver. A comunidade europeia deu 4,5 trilhões para os bancos e ela vai receber 50 bilhões de dólares em 2014, quando muito provavelmente não tem nem mais Europa, né? Porque se você esperar 2014 para começar a agir, você está brincando, não vai sobrar mais ninguém. Quer dizer, vai sobrar o quê? A Alemanha, né? A França e Não, mas eles começariam a arrecadar já em janeiro de 2012. Sim. Eles mas aqui apareceu lá 2014. Eles conseguem dar a volta, quer dizer, rodar a engrenagem e ela está funcionando de forma saudável em 2014, mas o imposto já começa a ser cobrado agora. Agora, você queria falar alguma coisa daquele último entrevistado ali, da outra matéria? Não, era mais sobre Era isso mesmo. Então tá bom. E olha ele de novo aqui. Os ministros do Supremo Tribunal Federal aceitaram hoje a denúncia contra Paulo Maluf por lavagem de dinheiro. Segundo o Ministério Público Federal, o ex-governador, ex-prefeito e atual deputado federal por São Paulo teria enviado cerca de $1 bilhão para contas no exterior. Dinheiro que teria sido desviado dos cofres públicos entre os anos de 1993 e 2001. No mesmo julgamento, o STF rejeitou a denúncia contra Maluf por formação de
quadrilha. O CONAR, órgão que regulamenta a publicidade no Brasil, abriu um processo hoje para avaliar a propaganda de lingerie com Gisele Bündchen. A propaganda recebeu duras críticas da Secretaria de Políticas para Mulheres, que divulgou nota de repúdio e pediu ao CONAR que suspenda a veiculação. No vídeo, Gisele Bündchen aparece dizendo ao marido que estourou o limite do cartão de crédito. A forma correta de dar uma notícia dessas ao marido, de acordo com a propaganda, é usando calcinha e sutiã. Para a Secretaria de Políticas para Mulheres, que tem status de ministério, a produção reforça o estereótipo de que a mulher é objeto sexual. A Hope, empresa de lingerie, nega que a peça seja sexista. E a agência Jonani Draft, criadora da propaganda, considera uma paranoia levar a mensagem a sério e admite que a polêmica pode beneficiar a marca. Começando aqui pelas mulheres. Maristela, essa polêmica, como é que você vê? Você acha que há um exagero ou a secretaria está, de alguma forma, aí perseguindo demais os publicitários? Não, acho que a Secretaria da Mulher tem mesmo essa função de cuidar para que a mulher não seja cada vez mais vulgarizada e esses clichês da mulher sejam eliminados. Então, é papel mesmo da Secretaria. O que chama a atenção é que isso evidentemente favorece a marca, porque quem não viu vai ver na internet, claro. Quem não viu em casa ainda, como o próprio Safatli, que estava curioso, eu quero ver, não tinha visto. Então, isso favorece a marca, né? E é interessante também observar que a Gisele é a segunda vez que ela encontra numa polêmica, porque já na propaganda das sandálias havaianas também, quando as mulheres índias se curvavam perante ela, também a propaganda foi proibida, porque novamente ela estava numa polêmica que as índias, então, se curvavam diante da mulher loura e branca. Então, eu acho que ela já poderia ter aprendido a lição, né? Essa é a segunda. Safatli, você tem opinião sobre isso ou você só se encantou com a Gisele no ar? Só queria ver a propaganda. Para entender melhor, né? Olha, e o professor Luiz diz aqui, o CONAR deveria ver os biquínis das propagandas de bebidas alcoólicas. É que, eu acho que podia mesmo, acho que ele tem razão, mas nesse caso aqui assim... vulgarizou. Assim, para eu resolver, para o meu marido não dar bronca, eu fico bem gostosona lá de lingerie, que vai dar tudo certo. No fundo é isso, vai, gente. Vocês são contra? Eu não estou aqui para dar opinião, estou aqui para ouvir a sua opinião. Eu não tenho opinião nenhuma. Você conta, você ficaria mais comovido, como homem, você ficaria mais comovido com ela de lingerie ou de vestida, dizendo que o cartão está esgotado? Não, eu prefiro não falar. Ué. Qualquer coisa que eu falar vai se virar contra mim. Só falar na presença da sua advogada. Olha, o Instituto Nacional de Seguridade Social vai cobrar dos motoristas que provocaram acidentes graves os gastos da Previdência com as vítimas. Ou seja, o dinheiro pago em indenizações por invalidez, morte ou por afastamento de trabalho. O INSS está fazendo um levantamento com a polícia e órgãos de trânsito para intimar quem provocou acidentes por embriaguez ao volante e por excesso de velocidade. Vamos agora até a redação para conversar com a advogada Marta Geller. Marta, como é que você acompanha essa decisão? É uma boa notícia essa, não é? Mas é bem polêmica também, Poli, pelo seguinte, a pessoa que causa um acidente de forma dolosa, que é o caso aí, que ela teve a intenção, que ela assumiu o risco de produzir o resultado, e aí esse resultado causa uma lesão nesse trabalhador, a pessoa tem que ser, para haver esse tipo de ação, essa demanda do INSS contra esse causador desse acidente, a pessoa lesada tem que ser um trabalhador segurado da Previdência Social. Esse é o primeiro requisito. Segundo, não se confundem a responsabilidade civil desse causador, desse motorista que causou o acidente, e, portanto, a lesão. Que ele tem que indenizar também essa pessoa. Então, olha só a questão que vai ser polêmica. Por que é polêmica? Porque ele vai ter que pagar a indenização, porque esse trabalhador, além da Previdência Social, Poli, ele pode, por exemplo, dependendo da idade dele, ele poderia galgar na carreira profissional dele e chegar a um salário muito maior. Então, já há, e geralmente, quando ocorre uma lesão dessas, a pessoa lesada entra na justiça com essa demanda. E o juiz fixa uma indenização
que pode ser vitalícia, que pode ser uma indenização de prestação única. E essa pessoa já vai ter que, desde que ela seja capaz de pagar, ela vai pagar essa indenização. E é uma maneira também de inibir aí, o comportamento do Mas além dessa indenização, Poli, ele ainda vai ter que pagar, ressarcir aos cofres públicos o valor que o INSS vai pagar de pensão. Então, aí é que é a polêmica. Não sabemos aonde vai dar isso, mas é uma tentativa e eu vejo com bons olhos porque as pessoas vão dirigir com mais cautela. Ok, daqui a pouco a gente volta com a Marta de novo. A seguir, liminar da Justiça impede o fechamento do Shopping Center Norte. E mais, no 5º aniversário do acidente com o avião da Gol, representante dos controladores de voo diz que há risco de novas tragédias.